Hoje a igreja celebra a solenidade de Pentecostes, uma das maiores festas do calendário litúrgico. Nós temos o Natal, a Páscoa e Pentecostes como as nossas principais festas. Antigamente, Pentecostes, inclusive, era ornado com uma oitava, que lamentavelmente desapareceu na última reforma litúrgica, mas que, de alguma maneira, nós procuramos viver, ao menos em nossa devoção pessoal, para assim podermos experimentar o gosto do Espírito Santo. Em nossa paróquia, terceiro domingo de maio, nós sempre celebramos Nossa Senhora de Fátima, que é a nossa copadroeira, data em que nós também fazemos a nossa festa anual de Nossa Senhora de Fátima, também chamada de festa portuguesa, porque celebra a cultura de Portugal. Portanto, toca-me falar das relações entre Maria Santíssima e o Espírito Santo. E, nesse sentido, não tem como eu não valer-me dos escritos de São Luís Maria Grignion de Montfort, que é aquele que descreveu essas relações do modo mais profundo e, ao mesmo tempo, do modo mais pedagógico. Ele diz no Tratado da Verdadeira Devoção: Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem. E ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. Essa é como que uma pedra fundamental na espiritualidade montfortiana. Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, é aquela em cujo seio a terceira pessoa da Santíssima Trindade plasmou a humanidade santíssima de Cristo. E como diz São João no seu Evangelho, da sua plenitude, isto é, da plenitude de Cristo, todos nós recebemos graça sobre graça. Porém, na ordem sobrenatural, as coisas não se dissociam. O que significa isso? Como Cristo, em sua humanidade santíssima, é filho de Maria, por obra do Espírito Santo, e Ele está em nós, mediante a sua graça, a mesma graça de sua alma santíssima, que, por assim dizer, escorre a cada um de nós, que somos membros dele, membros do seu corpo, nós podemos dizer que em Cristo todos nós carregamos a forma Mariae, a forma de Maria. Porque o Senhor foi feito dela. E, por assim dizer, também nós somos plasmados a partir desse modelo que é Cristo, o qual foi esculpido pelo Espírito Santo com a matéria-prima da humanidade da Santíssima Virgem, de tal modo que todos nós carregamos como que esta marca marial. A graça é graça de Cristo, e porque graça de Cristo carrega, por assim dizer, a impronta de Maria Santíssima. Desse princípio, São Luís Maria diz: quando Maria lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graça se produzem, que só ela pode produzir.
pois é a única virgem fecunda, que não teve, nem jamais terá semelhante impureza e fecundidade. A formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo lhe está reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra em uma alma, ele se apodera dessa alma, penetra-a com toda a plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente e na medida que lhe concede sua esposa. E uma das razões por que hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável. Digo esposa inseparável, porque depois que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Esse trecho de São Luís Maria é extraordinário, porque ele mostra a força que tem quando a nossa alma está impregnada da alma de Maria. Quando o nosso ser está, por assim dizer, penetrado, atravessado, embebido, encharcado dela, o nosso ser se torna atrativo ao Espírito Santo. O Espírito Santo desposa a nossa alma. O Espírito Santo nos adorna como adornou a alma dela. O Espírito Santo nos santifica como santificou a alma dela. Mas, paradoxalmente, a mesma verdade é válida em oposto. Ou seja, quando ele não a encontra em nós, ele nos repudia. Isso é muito importante. Nós vemos na cena da Anunciação como o arcanjo disse à Santíssima Virgem: o Espírito Santo virá sobre ti. A imagem é profundamente bíblica. É a mesma imagem de Gênesis 1:1. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. E a terra era um deserto, uma devastação, mas o Espírito de Elohim pairava sobre as águas. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ou seja, ele vem sobre ela, ele paira sobre ela, ele pousa sobre ela, justamente porque ela é cheia de graça. Notem que quando Noé abriu a arca, depois do dilúvio, ele soltou um corvo, e o corvo foi e não voltou. Mas diz-nos o livro do Gênesis que depois ele soltou uma pomba e a pomba voltou. E Orígenes comenta: o corvo é uma imagem do espírito maligno. E o espírito maligno foi e não voltou porque ele encontrou carniça, ele encontrou carne. A pomba foi e voltou porque ela não se alimenta das obras da carne, mas apenas dos frutos do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, quando encontra em nossa alma uma união com a alma de Maria Santíssima, ele pousa, ele paira, ele permanece para nos encher com todo o seu poder.
Os apóstolos entenderam isso de uma maneira formidável, porque diz-nos São Lucas, no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, que depois que o Senhor subiu aos céus, eles perseveravam unanimemente em oração com Maria, mãe de Jesus. E a palavra perseveravam aqui é uma palavra muito peculiar no texto grego, porque fala de insistência, fala de uma perseverança como a de quem bate a porta. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eles permaneceram aqueles dias com Maria dentro do cenáculo, porque aqueles 10 dias entre a Ascensão e Pentecostes foi o primeiro retiro da igreja. E o primeiro retiro da igreja foi pregado por ela, por Maria Santíssima. Foi ela que ensinou os apóstolos a rezarem. Foi ela que ensinou os apóstolos a insistir, a que eles batessem na porta dos céus, clamando pelo enchimento com o Espírito Santo, a fim de que chegassem à contemplação, a fim de que eles pudessem, de algum modo, encontrar na semelhança com ela a mesma atratividade com o Espírito Santo. São Luís Maria diz: por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por Maria que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, para que os homens, ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apegassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. E isto teria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio, o Areopagita, o confirma numa página que deixou, e em que diz que quando a viu, tê-la-ia tomado por uma divindade, tal o encanto que emanava de sua pessoa de beleza incomparável, se a fé em que estava bem confirmado não lhe ensinasse o contrário. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria será conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido. Pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Isso que São Luís Maria está aqui consignando nessas linhas, outra coisa não é, senão o triunfo do Imaculado Coração de Maria, predito por Nossa Senhora em sua aparição em Fátima. Ou seja, ao longo da história humana, ela ainda não foi suficientemente honrada, o seu nome não foi suficientemente elevado, e, portanto, a segunda vinda de Cristo não acontecerá sem que antes seja precedida por uma exaltação universal de Maria Santíssima, que vai acontecer por obra do próprio Espírito Santo. Queridos irmãos, e não poderia ser diferente. Assim como na primeira vinda de Cristo, ele foi antecedido pela vinda de sua mãe, a quem o Espírito Santo desposou na Anunciação. Em sua segunda vinda, ele será antecedido pelo triunfo de sua mãe, nas almas de todos os fiéis, que se tornarão cada dia mais marianos, e do mesmo jeito que o Espírito Santo desceu sobre Maria, haverá uma efusão poderosa do Espírito Santo sobre as almas marianas antes da segunda vinda de Nosso Senhor. Nós todos temos que fomentar a nossa união com ela
esta é a essência da mensagem de Fátima. A essência da mensagem de Fátima é a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E o que é a devoção ao Imaculado Coração de Maria? É amar Deus no amor de Maria. É amar Cristo com o amor de Maria. É amar os irmãos no coração imaculado de Maria, porque a nossa caridade é pobre, o nosso amor é insuficiente, nós não temos méritos. Mais do que nunca, a nossa geração tem dificuldade para alcançar a santidade. Nós olhamos para nós mesmos e não encontramos senão misérias. Mas ela, como é uma boa mãe, por disposição da graça divina, nos empresta o seu coração, para que nós amemos Cristo com o coração dela, para que nós em Cristo amemos a Santíssima Trindade com o coração dela. Portanto, o núcleo da mensagem de Fátima é entrarmos no coração de Maria Santíssima e vivermos deste amor, desta caridade que explode no seu coração a cada instante. É por isso que nós rezamos o terço. Porque através do Santo Rosário, o que nós fazemos é contemplar Cristo com os olhos da Virgem e amar Cristo com o coração da Virgem. Quando nós o fazemos, o Espírito Santo encontra em nós uma avenida aberta para nos comunicar os seus dons e carismas. São Luís Maria Grignon de Montfort dizia que esta consciência vai crescer na igreja de maneira exponencial até o final dos tempos. Cada vez mais os homens vão conhecer a profundidade da união mística com Nossa Senhora. Muitos, em nome de um equivocado ecumenismo, pensam que Nossa Senhora atrapalha o diálogo com os nossos irmãos não católicos. Mas eles estão enganados. Ela não só atrapalha, como eles receberão a revelação de quem ela é. E eles a conhecerão, e conhecendo-a, eles conhecerão a Cristo como nunca conheceram em sua vida, e voltarão para a Santa Igreja. É esse espírito mariano que precisa ser difundido com cada vez mais fervor em nossos dias. São Luís Maria, em sua oração abrasada, falando dos apóstolos dos tempos finais, diz ao Senhor: lembrai-vos, Senhor, Divino Espírito Santo, de produzir e formar filhos de Deus com vossa divina e fiel esposa Maria. Formastes Jesus Cristo, cabeça dos predestinados, com ela e nela, e é com ela e nela que deveis formar todos os seus membros. Nenhuma pessoa divina engendrais na divindade, mas só vós é que formais todas as pessoas divinas fora da divindade. E todos os santos que existiram e hão de existir até o fim do mundo, são outras tantas obras do vosso amor unido a Maria Santíssima. O reino especial de Deus Padre durou até o dilúvio e foi terminado por um dilúvio de água. O reino de Jesus Cristo foi terminado por um dilúvio de sangue. Mas vosso reino, ó Espírito do Padre e do Filho, continua presentemente e será terminado por um dilúvio de fogo, de amor e de justiça. Quando é que virá este dilúvio de fogo do puro amor, que deveis atear em toda a terra de um modo tão suave, tão veemente, que todas as nações, os turcos, os idólatras e até mesmo os judeus hão de arder nele e se converter? Não há quem se esconda de seu calor, que se acenda, seja ateado esse divino fogo que Jesus Cristo veio trazer à terra, antes que ateeis o de vossa cólera, que reduzirá toda a terra a cinzas. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Enviai à terra esse Espírito de fogo, para nela criar sacerdotes de fogo, por cujo ministério seja renovada a face da terra e reformada a vossa santa igreja. Lembrai-vos de vossa congregação. É uma congregação, uma assembleia, uma escolha, uma triagem de predestinados que deveis fazer no mundo e do mundo. Eu vos escolhi do meio do mundo, disse o Senhor.
é um rebanho de pacíficos cordeiros que deveis reunir entre tantos lobos, uma companhia de castas pombas e de águias reais entre tantos corvos, um enxame de laboriosas abelhas entre tantos zangões, uma manada de cervos ágeis entre tantas tartarugas, um batalhão de leões destemidos entre tantas lebres tímidas. Ah, Senhor, congregai-nos dentre as nações, congregai-nos, uni-nos, para que assim se renda toda a glória ao vosso nome santo e poderoso. Esta oração abrasada de São Luís Maria Grignion de Montfort coloca no centro a nossa missão nesses dias: sermos inteiramente formados pelo Espírito de Maria. Estejamos, irmãos, continuamente unidos a ela, desde a hora em que levantamos, sem que o nosso coração se afaste dela nenhum instante. Que nós sejamos verdadeiramente consagrados, ou seja, separados por ela, para vivermos com ela e nela. Vivamos essa escravidão de amor, a qual nós um dia voluntariamente nos submetemos, realizando todas as nossas obras, proferindo todas as nossas palavras, emitindo todos os nossos pensamentos, numa dependência filial para com ela. E então nós veremos que quando nós buscamos o Espírito Santo através de Maria Santíssima, todos nós passamos pela glória de Pentecostes. Ele nos enche de maneira formidável, fazendo-nos viver nessa vida completamente cheios do seu fervor, que jamais decai. Sansão foi cheio pelo espírito de fortaleza. Deus lhe mandara jamais cortar os seus cabelos. Quando nós conservamos a semelhança de Maria em nós, Deus nos enche com seu Espírito Santo de força, para que nós possamos destruir todas as obras do diabo nessa terra. Na Páscoa dos israelitas, o espírito destruidor não entrou na casa daqueles que estavam assinalados com o sangue do Cordeiro. Nós queremos carregar em nós o mesmo sangue do Cordeiro, sangue que ele recebeu de sua mãe, sangue que precisa estar sobre a porta do nosso ser. E então se tornará realidade em nossa vida aquelas palavras de São Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, porque encontrará em nós o sinal dos predestinados, a cruz sacrossanta, que carrega em si a forma de Maria. Que ela nos faça viver esse Pentecostes com sede, com fome, com o desejo de sermos até o mais profundo do nosso ser abrasados pelo seu divino esposo, o Espírito Santo, e então seremos as almas contemplativas de que Deus precisa para, neste mundo, realizar a sua derradeira obra de redenção.